Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje falando do Niterói Chess Open, evento que ocorreu da última quarta-feira, dia 28 de agosto, ao domingo, 1º de setembro. Torneio bastante legal, sempre muito agradável jogar lá em Niterói, muito bem organizado o evento, né? E eu acabei tendo uma boa atuação, né? Fiquei bastante contente com as partidas, é claro, com o resultado. Acabei levando o primeiro lugar aí nos critérios de desempate. A gente vai falar sobre esse evento e a minha participação no vídeo. Mas antes, é claro, deixa o like e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vamos também analisar a partida que eu considero decisiva para o meu título, que foi a vitória contra o grande mestre Kriko Mkhitaryan na penúltima rodada, né? E foi bastante importante e memorável para mim, né? Vamos começar dando uma olhada aí na classificação final. Foram 7 rodadas, aí temos os 15 primeiros. Eu acabei ficando em primeiro empatado com o Kriko e com o Iago, levando a melhor ali nos critérios, né? Bem ajustado tudo, né? Levando em conta ali a pontuação dos adversários, os três ali com 6 pontos. O Natan, aí teve bastante gente ali do quarto até o 10º lugar empatado com 5,5. Natan, Quinte, o Lucas, Matheus, o Torsani, o grande mestre Everaldo Matsura, Perdomo, a Luhan, a Juliana, Thiago Oliveira, Eduardo Chaves e o Lucas Mendes. Esse é o grupo aí, completam, né, as 15 primeiras posições do evento clássico. Vamos dar uma olhadinha agora na minha participação, né, no torneio pensado, minha campanha, digamos assim. Tá aí, né? As 7 rodadas. A primeira partida eu joguei contra a WMF Juliana Figueira, a jovem Juliana Figueira de Blumenau. Fez um bom torneio. Foi a primeira rodada. Acabei ganhando. A segunda contra o Marconi Fiuza de Niterói. A terceira contra o mestre nacional Rafael Serpa. Foi uma partida bastante difícil, disputada ali, um final de dama e cavalo contra dama e cavalo, acabei levando a melhor. A quarta foi contra o Torsa, uma partida que eu gostei muito, uma vitória boa ali com uma catalã, né, com as pretas, né? Sempre difícil jogar contra a catalã, uma boa partida. O Torsa fez um excelente torneio também. A quinta foi contra o grande mestre Renato Quintiliano, foi uma partida que eu gostei bastante, apesar ali de ter, às vezes, assim, tive chances, teve sempre perto, aquele estágio, né, perto da vitória, mas perto dele empatar também. Eu pressionei ali no final com o peão a mais, mas ele pôs uma resistência muito forte e acabou empatando. Uma partida muito longa, né? Foi uma das últimas a acabar ali na quinta rodada. Em seguida, enfrentava o grande mestre Kriko Mkhitaryan. E a partida que a gente vai ver, né, foi uma partida decisiva ali para mim, né, na penúltima rodada, e foi bastante importante. E o empate com o grande mestre Iago Santiago na última, ali determinou que eu chegasse aos 6 pontos. E ele também. Creio que eu ganhei uma bela partida da Luhan na última, né? E foi, digamos assim, um prêmio de beleza ali do torneio. E chegou também aos 6 pontos. E fiquei bastante satisfeito. E somei 10,8, né, de rate. E foi muito bom, assim, no último evento antes da Olimpíada, que começa agora no dia 11, lá em Budapeste, na Hungria.
eu estarei presente na equipe olímpica do Brasil. Vamos falar um pouquinho do torneio de Blitz. Vou botar aqui a classificação. O Iago ganhou brilhantemente ali com 8,5-9, o Lucas em segundo com 7,5, Perdomo com 7, Regis com 7, Matheus com 7, Crico fez 6,5, Torsani 6,5, Rangel 6,5, Iago Henrique fez 6,5, Quint 6, eu estou ali no grupo de 6 também, Cristiano Porto, Natan, Rômulo e Fábio completam aí os 15 primeiros. Não fui tão bem no torneio de Blitz, mas é sempre legal participar, divertido, né? Claro que às vezes tem umas partidas, você perde, pendura, Blitz é assim, mas aí o registro do torneio de Blitz, Iago ganhou brilhantemente esse evento. E agora vamos para a análise da partida que foi mais importante para mim no evento, a vitória contra o Crico. Deixa eu colocar aqui o tabuleiro. Vamos lá. Tá aí o tabuleiro. Bom, no ano passado, na última rodada, né, o Crico já era o campeão, né? E eu joguei com ele na última. Joguei a mesma variante, né? A gente jogou a mesma variante da defesa Ninja. Dessa vez eu fiz uma pequena mudança. Vamos lá. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, E3, roque, bispo D3, D5, cavalo F3, tudo igualzinho ano passado, bispo toma, C5, roque, C por D4, E por D4, B6 e aqui, né, a linha principal é bispo G5, né? Dama E2 também é possível, torre E1 é possível, né? Eu joguei bispo G5 e dama E2 no ano passado, mas dessa vez decidi mudar com outro lance aqui, o bispo D3, um lance menos jogado aqui, mas leva umas posições diferentes. Bispo B7 e A3. E aqui os pretos têm que tomar uma decisão, né? Com o bispo em C4, muitas vezes tomar peão toma e dama C7, atacando o bispo, digamos assim, a decisão mais indicada. Mas aqui, sem o bispo estar em C4, talvez seja melhor voltar o bispo para E7 ou voltar para D6, né? E jogar uma posição contra o peão isolado das brancas. Temos uma posição típica de peão dama isolado nessa variante aí da Ninja. No entanto, o Crico tomou que aqui não é o melhor caminho, como a gente já mencionou. B por C3, dama C7. E agora ataco o peão, mas eu posso jogar C4. Uma ideia que os dois jogadores têm que ficar de olho, e no ano passado, numa posição muito parecida, essa ideia encaixou para o Crico, é o lance cavalo G4, com a dama em C7, ameaçando bispo toma F3, dama toma F3, dama toma H2 mate. Isso aí é claro, é uma ameaça tática, mas é mais uma operação posicional, né? Por exemplo, se numa posição como essa, aqui se jogar cavalo G4 agora, isso seria ruim, porque eu tenho torre E1, dá a casinha de fuga para o rei, se ele tomar o cavalo dama toma, se ele tomar em H2 com cheque, joga o rei F1, e agora ele está com a torre e o cavalo atacados, né? E se cheque o rei foge para E2, não tem nada aqui para as pretas. Então, essa linha, esse truque funciona muito bem, por exemplo, se a minha dama estivesse em E2 e eu tivesse que jogar bispo E4, que foi o que aconteceu no ano passado,
para defender a ameaça de bispo toma F3, eu jogaria esse, aí ele troca os bispos. Essa troca, em geral, ela favorece as pretas, né, na posição de colgantes, tira o par de bispos das brancas, simplifica a posição. Então, essa jogada ela é boa quando força as brancas a algo assim. Mas aqui não está funcionando bem. Ele jogou cavalo BD7, o crico. Bispo E4 para buscar a troca dos bispos é uma ideia interessante aqui. Embora as brancas possam deixar trocar, que elas ganham alguns tempos, né? Bispo B2, troca, dama toma, cavalo BD7. Um setup interessante aqui é torre FC1, AC8 e A4. Com a ideia de jogar A5 aqui, as brancas têm algum jogo na ala da dama, mas seria uma ideia bastante interessante aí para as pretas, trocando os bispos de casa branca. Bom, cavalo BD7 aí foi o lance do crico. Eu joguei torre E1, que é um lance bastante útil. Além de colocar a torre no jogo, dá uma casinha para o rei, tirando a força daquela ideia de cavalo G4. E aqui o crico jogou H6. Provavelmente é melhor não jogar esse lance agora, jogar um lance como torre de F, D8 e tentar pressionar aqui na coluna D. O H6 aqui evita o bispo G5, mas esse bispo vai encontrar uma boa casa de toda maneira aqui em B2 e é um lance, talvez perca um tempinho aí na ideia de pressionar o centro aqui das brancas, né? E também você pode passar o cavalo para F8 e G6. Com o peão em H6 você perde muito essa ideia, porque o bispo toma G6 vai ser mais forte. De novo aqui cavalo G4 não funciona, né? Agora H3, e se bispo toma, dama toma, não tem nada, o cavalo vai ter que voltar, só tem um cheque, o rei vai para F1. H6 é que eu joguei dama E2, que não foi uma boa jogada nesse momento. H3 é um lance bastante útil para as brancas nessa posição, evitando de uma vez por todas esse tema, já dá um respiro para o rei, que lá na frente vai ser útil. Por exemplo, torre de F, D8, bispo B2, e se dama F4, agora eu tenho um lance que na partida eu não tive, que é torre E3. Esse é um lance excelente, defendendo a ideia de quebrar a estrutura com bispo toma F3. E com forte pressão aqui, o par de bispos é bastante interessante. As brancas podem preparar a abertura da posição, né? Seja com D5, seja com A4, A5, que é o ideal para quem tem o par de bispos. Eu joguei dama E2 e torre de F8 foi o lance do crico. Ele está de olho numa ruptura E5, que é uma ideia típica para as pretas nessa posição, para tentar quebrar os meus peões ou forçar eu a avançar e bloquear aqui. É bispo B2 e ele jogou dama F4, que é uma ideia típica, ameaça bispo toma F3. Reparem, comparado com a outra posição, eu não tenho torre E3, porque a dama está na frente da torre. Eu joguei cavalo D2. Aliás, uma ideia interessante aqui seria cavalo G4 agora, com a dama em E2. H3, bispo toma F3, dama toma F3, dama H2 cheque, rei F1, cavalo G F6. Mas as brancas têm uma pequena vantagem aqui, par de bispos, a dama, o cheque aqui não é uma grande ameaça. E eu poderia inclusive defender o cheque com o G4 aqui. E assim, não tem nenhuma ameaça séria aqui contra o rei das brancas, o par de bispos dá uma pequena vantagem para as brancas. Seria uma alternativa ao dama F4. Cavalo D2, torre de A, D8. Agora, a ideia de E5 pode chegar mais forte para tentar abrir a coluna. E tem duas peças empilhadas aqui, por isso eu joguei cavalo F1. E aqui o crico jogou uma manobra interessante, cavalo B8 para cavalo C6 e pressionar o peão de D4. Uma alternativa interessante
que aqui ele gastou bastante tempo e considerando E5. A ideia é o seguinte, se eu tomar o peão, ele vai recuperar de uma boa maneira, que cavalo G4, ameaçou aqui 4 vezes, né, em E5. E se eu tentar incomodar a dama para tentar apoiar com F4, ele tem dama F3, troca as damas, toma, e ele vai recuperar o peão, e a minha estrutura está meio quebrada agora com os peões isolados. Provavelmente está igual, né, a posição, mas as pretas resolveram todos os problemas aí. Mas após E5, D5 é uma alternativa, embora possa levar um bloqueio aqui, ou mesmo um E4. Eu teria que encontrar a melhor continuação, que é G3 aqui, para obter uma vantagem interessante. Dama F3, troca, bispo toma e cavalo D2. E agora, bispo B7, D5, cavalo C5, bispo F1. E apesar do cavalo forte em C5, né, os bispos são bem fortes aqui, está pressionando o peão de E5. Se E4 tem a possibilidade de bispo tomar F6. Esse bispo de G2 mais tarde pode jogar nessa diagonal. E eu tenho a possibilidade de A4 a A5 também para buscar jogo na ala da dama. Aqui as brancas têm vantagem. Então, ele veio com cavalo B8, torre de AD1, cavalo C6, atacou 3 vezes o peão de D4. Parece que eu não tenho defesa, né? Eu só tenho uma defesa. Porém, aqui uma boa jogada que eu tinha previsto antes é dama E3, ataca a dama. E após dama E3, cavalo toma E3, uma boa jogada. Poderia tomar de peão também, defendendo diretamente D4, mas o cavalo ficaria numa posição mais passiva em F1. Agora, aproveitando que taticamente ele não pode tomar o peão. Cavalo por D4, bispo toma, torre toma, bispo H7, cheque e ganha a qualidade. E aqui ele jogou rei F8, que ameaça tomar o peão, porque eu não vou ter mais o cheque lá. E aqui é um momento que eu pensei bastante, né? O Crico estava ficando apurado, eu tinha um bom tempo aqui, mas eu gastei bastante tempo e também foi indo embora, eu fui apurando, né? E D5 é uma possibilidade aqui, né? Essa posição é o seguinte, apesar de ter trocado as damas, o que em tese é bom para quem está jogando contra os peões colgantes, ou contra um peão isolado, dá uma simplificada, diminui as chances de ataque aqui. Ainda tem muitas peças, né? No tabuleiro tem 2 torres, cavalo tem o par de bispos, ele tem 2 torres, par de cavalos e bispo. E as peças brancas estão muito bem colocadas. Esse cavalo em E3 ele está muito bem aqui, ele apoia a ruptura D5, que é chave nessa posição para abrir o jogo, especialmente para o bispo de B2. Tem ideia de fazer um peão passado também na coluna D. E o cavalo também defende o peão de C4, que é um possível alvo aqui das peças pretas. E também pode pular para F5, caso o peão de E6 desapareça. O cavalo está realmente muito bem aqui. Então, aqui a posição, apesar de ter trocado as damas, ainda tem um potencial dinâmico bom. E isso dá vantagem aqui para as brancas com par de bispos. E aqui eu joguei bispo C2. Melhorando esse bispo, tem a ideia de passar para essa diagonal e abre caminho para a torre. Mas D5 era uma possibilidade, né? Direto. Porque se peão toma, eu poderia, por exemplo, jogar bispo toma F6, peão toma CD. Mas mesmo essa posição aqui, depois de cavalo A5, ou cavalo D4, eu me desfiz do par de bispos, embora tenha quebrado a estrutura dele, ele vai ter contra-jogo, talvez na ala da dama, ou contra o peão D aqui, né? Embora as brancas ainda mantenham uma vantagem, não me convenceu tanto. Ou também D5, cavalo A5 direto. Isso aqui não me convenceu tanto. Se peão toma, pode tomar de torre. Se D6... Não, D6 nem pode, né? Tá tomando aqui. Poderia jogar bispo C2 agora, mas que na melhor das hipóteses levaria a posição da partida. Então esse lance preparatório, né? Agora o D5 pode chegar mais forte. Tem essa ideia do bispo A4. Foi melhor. E aqui o Crico jogou bem, torre C8.
dando a casinha D8 para outra torre, já que o bispo está pronto para aterrissar lá em A4 e incomodar nessa diagonal. E aí D5 é chegada a hora de jogar D5 e cavalo A5. Agora peão toma, cavalo A5. Tem algumas possibilidades para as brancas tomar o cavalo lá, agora numa situação mais interessante. D6, né, esse peão passado, ele é forte, né, já está apoiado pela torre, a torre dele saiu lá, ele vai ter que perder um tempo com talvez torre de C D8 ou torre de E D8. Por exemplo, torre de C D8, posso jogar D7, apoiar com o bispo em F5, posso jogar torre D4, com ideias de dobrar na coluna D. Também tem ideias de depois passar a torre aqui, usar a casa F5 para o cavalo e atacar o rei. A posição é de vantagem para as brancas, embora não longe de ser decisivo aqui. Daria para lutar ainda de preto. Então, E toma D5 seria uma alternativa. O Krikor jogou bispo A4, cavalo A5. Eu segui com bispo A4 e de E D8. Aqui uma boa jogada que eu encontrei, bispo C3. E bispo toma F6 é possível, mas não me convenceu tanto aqui. Me desfazer do par de bispos aqui seria para ter algo realmente bom, embora é sempre uma possibilidade, né? A gente não deve se apegar tanto ao par de bispos. Mas aqui bispo C3 tem uma ideia, não só tá olhando o cavalo de A5, mas tem uma outra ideia sutil que é bispo B4, cheque, bispo E7. A torre de D8 está presa. Então, isso aqui é uma ameaça. E aqui o Krikor já bem apurado, eu também estava ficando bastante apurado, jogou E toma D5, era uma posição bastante difícil. Mas aqui já está bastante chato, né? Se cavalo por C4 eu posso trocar em C4, se torre por C4, bispo toma F6, atacando a torre, G toma F6, D toma E6, tá meio que ganhando, quer dizer, tá ganhando, se torre toma D1 tem E7, cheque e E8, tá promovendo. Se após bispo C3, provavelmente o melhor lance aqui é cavalo E4. Eu tinha pensado nesse lance na partida com a ideia de usar a casa C5, bispo B4, cheque, cavalo C5, mas aqui as brancas ganham um peão, D toma E6, por exemplo, troca as torres, F toma E6 e bispo D7, explorando a cravada do cavalo, não dá para tomar o bispo, mesmo com a torre aqui sem trocar em D1, esse lance existiria. Se torre D8, bispo toma E6, o cavalo defende a torre, o bispo defende o peão, as brancas ganham um peão e tem boa chance de converter a vantagem material em vitória. Mas provavelmente seria a melhor chance nesse momento. E toma D5 foi o lance das pretas, bispo B4 cheque, rei G8, bispo E7, seguindo a ideia. E aqui o Krikão jogou D4, um bom lance para tentar criar contra-jogo. Não dá para tomar em C4, quer dizer, até dá aqui, né? Mas daria para jogar bispo toma D8, se tomar em D8, cavalo toma, não vai ter peão toma porque vai estar caindo a torre. Ele poderia tomar em E3, torre toma D8, mas após torre E7, a invasão na sétima provavelmente decide a partida aqui. Então, D4, tentando passando esse peão, né? É uma boa ideia aqui. E aqui eu cometi um erro também apurado, que é cavalo F5, que dá uma chance para ele lutar. Aqui era um bom momento para tomar a torre. E se torre... Bom, tem que jogar a torre e toma D8. E agora não o cavalo F5, mas um lance profilático, F3, controlando essa importante casa E4. E colocando pedra no bispo dele. Aqui as brancas têm vantagem decisiva. Agora cavalo F5 vai chegar mais forte, né, para
bater no peão passado. Se jogar D3, bispo C2, é bom, ele não tem bispo E4 também. Tá cravado aqui, né? E vai cair o peão e as brancas devem vencer. Joguei cavalo F5 e aqui o Cricão cometeu o erro decisivo, jogou cavalo por C4. Aqui D3, com D3 era possível lutar ainda com a qualidade a menos. Eu teria que encontrar F3, que é um lance excelente. Reparem que a torre está sem casa, então eu não tenho tanta pressa para tomar lá, né? O bispo controla essa diagonal, o cavalo controla D4, né? Então, eu evitando tomar antes, eu restringo as possibilidades dele, né? Mas poderia seguir cavalo por C4 e agora eu poderia tomar torre, mas é melhor ainda tomar o cavalo, dobrando os peões, para dar o duplo de cavalo em E7, que é outra possibilidade. Rei G7, toma em C8, B8, torre E8, bom lance para trocar uma torre quando a gente está com a qualidade a mais, com duas torres contra... Tem duas torres, o adversário uma. Em geral é interessante trocar uma torre para diminuir o contra-jogo. Toca, bispo toma. D2, bispo B5, cavalo toma 3. Por exemplo, bispo F1. 5, torre toma D2. As brancas têm a vantagem, né? Assim, tem qualidade por dois peões que são passados, mas ele tem os peões quebrados. No entanto, não está claro que as brancas vão ganhar isso aqui. Por isso essa era a melhor possibilidade. Após cavalo por C4, agora bispo toma D8. Toma D8, torre toma D4, trocando as torres. Ele vai pegar o segundo peão aqui, mas eu vou recuperar em seguida. Torre toma, cavalo toma. Jogou um A6. Se cavalo toma 3 direto, torre E7. E cai o peão de A7, depois vai cair o de B6, isso é vantagem decisiva. Tentou A6, bispo B3, cavalo toma 3, torre E7 é possível, bispo D5, mas torre A1, agora o cavalo tem que ir para B5, a única casa disponível para ele, troca, te invade lá na sétima, para defender F7 ele tem que jogar bispo D5, troca, troca, e esse final aqui tem qualidade por dois peões, mas os peões são fracos, eles devem cair. E vamos chegar num final só com peões na ala do rei, né? Torre contra cavalo, 3 contra 3, mas que é vencedor para as brancas. Mas deu um trabalhinho aqui para tomar os peões. Ainda mais apurado, né? Tem que tomar cuidado com os truques táticos do cavalo, duplos, às vezes promove mesmo o peão. Um cheque para afastar o rei, torre D6, querendo tomar lá, cavalo A4, trouxe o rei para F1, ele jogou um H5, torre D5 era uma possibilidade, mas eu não quis, por exemplo, que ele jogasse cavalo C5, foi toma H5, rei G6, e deixar esses peões aqui com alguma liberdade e o rei saindo lá da prisão, mas isso aqui ganha tranquilo para as brancas, torre H4, provavelmente após torre D5 ele ia defender aqui e eu ia tomar os dois de maneira mais rápida. Então, efetivamente era melhor isso aí. Mas rei E1 tá bom. 4, torre D4, cavalo C5. Olha o truque aí, se torre toma cavalo D3, cheque é duplo. E1, 3, F3. Se torre B4, cavalo D3, aqui vai empatar, porque ele vai tomar o peão de F2, né? Eu vou tomar os dois, mas vai ficar só um 3 contra 2 na ala do rei. Então, F3 para evitar isso. Ele jogou G5, torre B4, rei G6, torre toma. Agora, finalmente, vou tomar o peão de B3 também. O cavalo não consegue mais sustentar. Chegamos a um final de 3 contra 3 e tá ganho aqui, mas dá um trabalhinho. Ele jogou H4, rei E1, cavalo F4, rei F2, rei F5. Aqui eu dei uma cozinhada, porque estava sem tempo nenhum para ganhar uns lances, uns segundos no relógio, né? Rei E3, rei E4, agora a torre fica defendendo o G2, né? Cavalo H5, torre B2, cavalo F4, torre A2, cavalo H5. Também tem que ter cuidado para não repetir 3 vezes, né? Eu joguei em C2, cavalo F4,
finalmente G3. Sem esse lance não vai dar para ganhar. Embora, em geral, trocar peões favoreça o lado da defesa, mas é importante para dar liberdade para a torre. E esse 2 contra 2 está ganho aqui. Aí eu joguei um torre G2, cavalo G7, torre B2, cavalo H5, torre G2. Mais uma repetida para ganhar um tempinho. Agora a torre veio para G1. Cavalo F5, finalmente G4. E aqui cavalo G7 acelerou o processo, mas mesmo após cavalo H4, aqui as brancas devem ganhar. Torre A1, cavalo G2. Por exemplo, rei D5, cavalo H4 atacando aqui, torre A3, rei F7. Sempre dá para perder tempo aqui com a torre, né? Torre B3, e as pretas vão ter que conceder. Se mexer de rei E6, o rei invade. Se mexer de cavalo, agora a torre B7 cheque, o rei invade. Então, sempre dá para... Tem 10 de Zhuge Zhuang, né? O cavalo não é uma peça que consegue passar a vez, né? Então aqui vai acabar ganhando. Jogou cavalo G7, rei D5. Agora o cavalo não consegue, o cavalo ficou muito limitado, né? Não vai para frente aqui nessas casas. Agora a vitória é mais tranquila. Torre A1, cavalo E8, cheque em A7, rei G6 e o rei entra em E6, cavalo G7, rei E7, F5, torre A6 cheque. Aqui as pretas abandonaram. Se rei H7, rei F7, peão toma, o cavalo, as pretas estão em Zhuge Zhuang, o cavalo está perdido e as brancas vencem. Então foi uma partida bastante intensa aí e foi decisiva aí na conquista do título, né? E uma boa vitória contra um grande adversário que é o Cricão. A precisão foi de 93,8 para as brancas, 87,3 para as pretas. E realmente partida lutada essa aqui, né? O Cricão também vem de caro, né? As derrotas. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.